Bom, há um tempo atrás eu comecei a jogar poker e fui jogando muito torneio Sitting Gold. Então eu comecei no Everest, lá Sitting Gold fiz um lucro muito bom. No Absolute Poker também fiz um lucro muito bom em Sitting Gold. E, e também no PokerStars agora comecei a jogar e também no Sitting Gold eu tenho um lucro muito bom. E agora estou passando pelos torneios. Então, eu tô querendo passar algumas dicas assim para quem está começando a jogar poker e sabe já o básico, mas não tem muita noção das maldades, de posição, cartas. Então eu estou querendo poder tentar ajudar um pouco para quem está começando. Bom, aí esse torneio é um torneio no PokerStars que entra 1000 pessoas, o buy-in dele é baratinho, é 1,10 e ele é US$ 500 garantido. E a gente chegou em terceiro lugar. Então, o que eu estou querendo falar? Eu só gravei todas as mãos que eu fui no torneio. Então, eu vou explicar passo a passo as mãos. Vou explicar todo. Não quer dizer que todas as jogadas estão certas, não. Muitas jogadas aí, algumas jogadas aí foi jogada erradamente. Eu vou mostrar e falar o que poderia ter feito. Então, com as jogadas, eu vou falando mais sobre elas. Então, começar. Esse torneio você começa com 3.000 fichas. E às vezes eu tenho. E o início dele eu não comecei muito bem, foi meio difícil. Eu vou falando então um pouco mais. Então começou, ó, aqui eu só dei check. A primeira mão que eu gravei foi essa. Aí eu só dei check para ver o flop, aí o flop bateu isso. Aí o small começou 60 para pagar. Você tem um 5, não tem por que fugir. Aí veio seu 5. Aí ele deu check. Aí o que você pode fazer numa mão dessa? Como seu jogo é nudes, praticamente assim, você só perderia se alguém tivesse um 4-4. O ideal é que vocês esperar um tempinho e também dar um cheque para dar uma carta extra para eles. Mas aqui eu apostei que também não é errado, mas o ideal seria dar um outro cheque. Eles fugiram. Aqui você é o dealer. O ideal nesses torneios é sempre roubar os blinds mesmo. Rodou em todo mundo, chegou em vocês, tem um rei, um 2 de copa, vão tentar roubar. E quanto que você aumenta? O ideal, tem gente que aumenta 3 vezes. No início você pode até aumentar, mas depois é uma aposta muito alta que você não consegue controlar o pote. Então não é bom ficar aumentando muito, não. Eu aumento duas e um pouquinho mais que duas, assim. Aí roubamos os blinds. Sempre é bom observar mesmo. Aqui, um 10-10, o que eu estava querendo fazer? Eu não queria que, eu não gosto que muitos oponentes participem da mão. Então o ideal aqui é você dar um raise, aumentar essa aposta. Ele entrou só com limp, é bom, e punir os limps. É bom observar isso no torneio. Muita gente vai de limp, às vezes é bom a gente punir esses limps, que acaba que eles fogem, você leva o pote. Então aqui nós vamos aumentar. E também não aumentar muito não, porque você também, ou você, que você quer que ele paga mesmo. Só que se você aumenta muito e ele paga, o seu pote vai ficar muito grande. Depois se você apostar de novo, você vai ter que fazer uma aposta muito alta, que vai comprometer seu stack. Aí o que aconteceu? Ele já tinha entrado um limp, você deu um aumento. Aí o small, que ele nem tem posição, já chegou dando um aumento maior ainda. Né? Esse aumento aqui, você com 10-10, se você der call aqui, seu stack já vai cair bastante. E aí você vai ficar meio comprometido, porque se vier cartas acima de 10, ele vai sair apostando, você não vai saber o que fazer. Aí é um jogo arriscado. Então o que é o ideal aqui? O ideal aqui é dar fold. Você pode falar assim, vai all-in, às vezes ele tá, é um risco. Ele pode ter, você pode pegar num coin flip, ele tem um ase rei, ase dama, e se der sorte, você leva. Se você quiser, você põe fora. Mas o ideal aqui é que ele pode ter mãos também, com valete, valete, dama, dama. E ainda tem jogo, você não tá precisando fazer uma jogada assim tão arriscada. Então o ideal aqui é dar fold mesmo.
Aqui você é o big. Esse aqui é só para você ver o flop se ninguém aumentar. Aí não veio nada aqui, é só pra você. Aí você fugir mesmo. Apostou, sai, é fold. 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 Aqui também você só vai dar check, se eu vi. Lembrando que eu só filmei as mãos que eu fui. Teve algumas mãos que eu esqueci também de gravar. Aqui é fold. Então, nisso, como eu estou gravando só as mãos, os blinds já estão aumentando. Aqui, eu não tenho aqui nem 20 big blinds. Eu já estou ficando baixo. Você vai ficando baixo, você começa a arriscar um pouco mais. Essa mão aqui, eu joguei errado. Por quê? Os blinds já estão altos. A gente não tem nem 20 big blinds. Ou seja, você ficar gastando fichas para dar call com mão 8 e 10 não vale a pena. Então aqui o que era o ideal? Aqui era dar fold, não tinha nem era para ver essa mão. Aqui você pode falar, e se você desse um all-in? Você poderia ir, mas pensa lá. O, o Didio aqui, ele já tinha 13 mil fichas. Ele é o primeiro a postar. Ele já põe um. Ele, para ele pagar o seu 8 e 10 aqui é fácil, fácil. E provavelmente ele deve estar na sua frente. Então é arriscar. Então aqui era o ideal seria dar fold. Aí você compromete aí, ó. Aí veio a broca. Broca para você que broca é se acertar o do meio, por exemplo, 9. Para você acertar. Então aí você vai, tem gente que vai gastando, você vai perdendo fichas assim, sem necessidade alguma, se você já tivesse largado na mão no início. Então aqui, lógico, não tem nem que continuar, tem que fugir, já era para ter feito isso. As 9, deixa eu ver, essa mão. Ah, tá. Agora sim, agora aquele caso do 8-10 era meio perigoso você ir ao in, porque o Didio já tinha postado e ele que é o líder da mesa, para ele era fácil pagar. E na outra mão, o Pharaon entrou de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele entrou de limp. É, ele também entrou de limp. Então é a segunda vez que esse Pharaon, peraí, a segunda vez que esse Pharaon ele entra de limp. Então, com ele você já sabe que ele é um jogador. Então, é por isso que é bom ficar observando. Você já começa a ver tendências de ele é um jogador que vai entrar muito com limp. Então, ele deve entrar com cartas ruins de limp. E aqui, você não tem nem 20 big blinds. Para ser mais exato, a gente tem aqui 17 big blinds. O jogo já está começando a ficar com poucas fichas. Se você receber um as 9 e ele entrou de limp, o que você pode fazer? Se você quiser, você ainda pode fugir.
Só que o negócio é você ficar foldando, foldando, esperar vir as mãos prêmio, que é as, rei, dama, dama. Seu stack vai caindo, caindo, você vai ficando lá embaixo, você não vai poder mais fazer jogada nenhuma. Então é ideal você também crescer, mas não de qualquer maneira. Você ir analisando a mesa. Então ele entrou de limpo, o que nós vamos fazer aqui? All-in. Vamos em todas as fichas. Aí você vai falar assim, mas e se na esquerda tiver um jogador com as e rei? Olha, paciência. Paciência, porque aqui a gente tem que estar precisando crescer, mas a gente está fazendo de um modo racional, pensando pelo jogador faraó, como que ele entra em um as 9 contra ele é muito bom. Agora, ele não pode ficar pensando o que, que ele tem na esquerda. A gente está com poucas fichas, a gente tem que arriscar também esse início. Mas é totalmente diferente daquele 8 e 10. Aquele 8 e 10 não tinha cabimento, que você sabe que você ia tomar um call. Aqui você pode tomar um call decidido, mas ele vai pagar com a mão que provavelmente você está na frente. Então aqui é o e ele fugiu e nós levamos. Nossa situação ainda é pouca. Nós temos 20 big blinds aproximadamente. Tudo tem que ser analisado, os jogadores, quem que está fazendo a aposta, a posição. Esse aqui vai ser legal também para analisar. Por isso que eu falo, isso é para iniciante, quem está começando mesmo. Bom, aqui teve um aumento. Vamos supor que esse aumento fosse do Mufas. Que ele é o TG mais um. O TG, aqui a posição depois do Big Blind é o TG e o TG mais um. Então, vamos supor que ele quisesse um aumento para 240. Ele também não tem muitas fichas. Esse aumento, quando você está assim, e no início o TG mais um, significa que ele está forte. Então, ele vai fazer um aumento. Ele está sem medo de fazer esse aumento. Então, é um aumento que aqui, se você mesmo com 20 Big Blinds fala assim, eu vou ir all-in. Todo mundo fugiu, chegou na sua vez, você corre um risco de perder para ele. Pode ser que você perca, pode ser que você enfrente um coin flip, mas a tendência é que você pode perder. Ele pode ter um as rei, as dama. Agora, rodou, todo mundo fugiu. Aí chegou nesse Anton Free. Só tem ele a julgar. O que ele está querendo fazer? Tentando roubar os blinds. Tentando roubar os blinds de você. Aí o jogo já perdeu força. Já rodou. Chegou nele. Já é um jogo que você pode suspeitar que é um jogo fraco. Então, como a gente está com 20 Big Blinds, o que é o ideal aqui? O ideal aqui é tacar o in em cima dele. Provavelmente a gente pode estar na frente. E se ele tiver um jogo, tipo, ele pode ir na frente com as 8, às vezes ele vai arriscar não ir. Vai fugir. Então vale a pena. Ele pode ter um 5-5 pagar, a gente vai no coin flip. 6-6. Então vale a pena ir, que a chance dele largar é muito grande. Exatamente por isso, posição. Por isso que é importante ver a posição. Se fosse no início já não era bom. Principalmente se fosse pelo end um aumento, nem você poderia pensar, até porque ele tem muitas fichas, então ele vai fazer vários aumentos. Agora o Mufas não, tem poucos, então ele não dá para ficar fazendo aumento. E você tem que observar um jogador, se ele é um jogador que faz sempre esses aumentos. Então aqui é all-in. Ele pagou 6-6. Foi um coin flip, mas você tinha que fazer isso. Não dava para você não fazer isso e fugir. Que a sua chance era muito boa. Aí nós levamos, ó. Já crescemos um pouquinho. 9-10. Aqui nós já. Aqui, 9-10 já não tem nem. Você não tem nem que ver. Já vai ter dois aumentos, você já larga a mão. Pronto. Tem gente que gosta de jogar com 9 só porque é do mesmo naipe, mas você tem que saber largar essas mãos, ainda mais com dois. Aqui, ó, outra jogada. Seguinte. Aqui nós temos um pouco mais de 22, 23 bebês. O que aconteceu?
As cartas, os blinds já estão em 200. Começa a ficar um jogo, por exemplo, As e Dama, já começa a ser ainda mais suited. Começa a ser um jogo melhor do que no início, que agora todo mundo está começando, querendo crescer, vai ter vários all-ins. E aqui você tá precisando crescer, você tá com 20 e poucos, dá para trabalhar e tal. Mas o As e Dama nessa situação é um jogo bom para você pagar. A gente tem que pagar, não dá para ficar fugindo. Aí você pode falar, na frente tem As e Rei, fazer o quê? Mas nesse tipo de jogo tem que ir, sua chance de ganhar é boa. Ele pode ter um As Valete, pode ter um 10-10, vai ser um Coin Flip, As e 9, alguma coisa do tipo. Ele o cara ter As, Rei, já tá de cara. Acontece, mas é mais raro. Todas as fichas 9.200, você quer sinal de desespero, já tacar todas as fichas. Um parzinho, alguma coisa do tipo. Aí que nós pagamos. E era um par mesmo, mas aí veio o As, bateu. Tem que ser assim. Porque também não dá para você ficar só, não vou agora. Tem que ver suas condições. É uma condição boa para você crescer. Você pode perder, mas tem uma condição boa para crescer. Porque senão você vai ser aquele jogador que só vai entrar em demônio. Aí vai chegar lá, 50 em demônio. E você entrou em 47 e perdeu. Não, tem que ser um jogador para chegar nas mesas finais. Então nós somos ganhando. Nós estamos com quase 50. Bebê. Aqui. Essa moça aqui é até interessante a gente, por isso que a gente tem que sempre ficar prestando atenção nas pessoas que estão entrando na mesa, que vai jogar na nossa mesa. Ela entrou agora até na nossa mesa. Nós estamos com 45 bebê, dá para fazer um jogo trabalhado. Aqui a gente dá um raise. E aí você pensa, mas raise de quanto? Porque tem gente que às vezes dá 400, o cara vai lá e dá 2.000 e tanto. Se você fizer isso, primeiro, o outro ele vai fugir. Agora vamos supor que ele pague. Você quase rave e um flop nada a ver. O flop já vai estar gigante, mais de. Porque se você aposta 2.100 e ele paga, vai estar uns 5.000 lá. E para você ganhar esse pote, você vai ter que fazer uma aposta pelo menos de uns 2.700, por aí, 2.500. Você vai comprometer muito o seu stake. E depois, se ele vai all-in, já é. Você vai perder muita ficha assim, sem necessidade. Então, aqui, o que é o ideal? Um 400. Aqui você pode aumentar para 1.070, 1.170. Se você não gosta de pôr esses números assim, bom correr, não põe 1.100, 1.000, 1.100 seria até bom, ideal. Aí eu vou fazer um raise. O que é esse? É o 3BF. Que ele apostou, ele deu um raise e você dá um outro raise. Olha lá, aumentei 1.070, podia até pôr um pouquinho mais. Que eu entendo? Porque, mas aí você fala, mas se você postar aí, você vai pagar. Mas a intenção é ela pagar mesmo. Que aí, o que vai acontecer? Vai vir o flop. Aí você vai apostar no flop. 70% das vezes que vier o flop, não vai vir o seu jogo. Então, a tendência é cada vez que você fizer esse, igual a gente fez a aposta, ela vai igualou, aí vai vir o flop. É você apostar, sair apostando, que a tendência é a pessoa largar mesmo. 70% das vezes não vai vir o jogo. Claro, tem flop que você pode analisar, vem lá tipo 6, 7, 8, 7, 8, 9. Você quase é um flop perigoso. Às vezes você pode dar um cheque, não tentando arriscar. Mas a maioria das vezes você tem que fazer essa aposta. Ela nem pagou, aí nós só ganhamos mais. Valete, valete. Nós estamos com 50 big blind. Aumentou para 600. Aqui, como ele já aumentou, fez uma aposta forte, que foi 3 vezes, eu preferi dar um call só para ver o jogo dele mesmo. Poderia dar um raise também. Aí se eu dar um raise 1.770 mais ou menos, ver o que ele faria. A gente tem posição.
Era uma boa jogada também. Mas aqui eu preferi o call. Não existe assim a jogada exata. Não, tem que fazer isso. Tem aquelas que é mais que são melhores de você fazer. Você tem que analisar. Quer dizer que sempre que você vê uma carta, você tem que dar um re-raise, que é o true bet. Não tem. Você tem que analisar. Se você acha que é o momento, você tem que sentir esses momentos. E aqui eu preferi só dar o call. Pera aí, deixa eu dar um pause. Aí começou o seguinte. Ele apostou 200. Uma aposta de 200 num pote de 1725. Ou ele tem muito, ou ele trincou essa dama aí, ou ele tem nada. Ficou com medo e postou esses 200. Então, eu quis fazer um. Eu queria ver o que ele tem, qual situação que ele cai. Se eu só pagar 200, aí também parece que eu tô meio com medo, aí ele pode fazer uma aposta, ficar mais corajoso lá no turn. Então eu falei, vou dar um raise nele. Não é um raise para assustar, um raise. O meu raise foi até baixo, eu poderia ter colocado aqui uns 575. Nunca você dá um raise, por exemplo, ele colocou 200. Aí você vai lá e dá um. Nunca você dá um raise aqui gigante, por exemplo. O cara põe 200, você põe 2.000 e tanto, mais que o poste. A gente faz isso, depois compromete. Que aí ele volta ao win, você acha que ele não tem nada, você põe 2.000, aí ele taca ao win, e aí você vai largar 2.000 lá atrás de bobeira. Então, aí o ideal é colocar uns 575, eu pus 475, tá bom. Ele pagou o valor. Você pode pensar também, será que ele está fazendo esses 200 para ver um flush draw que ele fez agora? Tá, aí ele de novo com esses 200. Aí você fala, será que ele fez o flush agora vai te pegar? Não sei, não tá aparecendo não. Parecendo um jogo muito estranho dele. Aí, ele postou 200. Você já postou 465 que ele pagou. Que é o ideal aqui. Fazer um aumento maior. Você tem ficha, você não está. Por isso que eu te falei, tá vendo os aumentos que a gente está fazendo? Não está comprometendo, tá? De acordo com o pote. Aumenta um pouco, aí você paga, iguala. O seu stake fica bom. Então aqui, vou dar um raise nele. Mas um raise maior, para você mostrar que você não está com medo dele, entendeu? Aí você põe uns 775, podia até pôr 1.000 alguma coisa, 1.070, algo do tipo assim. Para mostrar que você não vai largar, que você está com o jogo. Agora, se ele vier com um all-in, aí você larga. Aí com certeza o jogo dele, vamos supor, se for 775. Aí ele vem e taca todas as fichas dele. Aí é muito arriscado você pagar. Aí provavelmente ele tem um as, trincou com a dama, fez o flush, aí é besteira, aí você tem que largar mesmo. Ou se ele der um raise em cima do C, der um 3 aí é besteira, tem que largar. E você vai ficar bem. Foi uma aposta que você manteve, controlou o pote, entendeu? E ele desistiu, ou seja, não tinha nada. Se você ficar naquele 200, só igual, ele vai ter confiança, você não vai saber o que ele tem. Aqui, ó, nós já estamos com bons blinds, o jogo tá bom. É aquela situação, olha lá, depende do aumento. Quem aumentou? O small blind aumentou para cima de você. 10 e rei num jogo no Bing, só o small aumentando, tá querendo roubar blind. É um jogo bom para você se defender. Que é se defender? Dá um aumento em cima dele, dá um 3 para cima dele, mostrando que você tem jogo. E posição, porque ele é o primeiro a falar, então tem posição. Aumentamos lá, não muito, 1.100, postou 500, aqui eu podia postar uns 1.270, ele postou 500, levando. Seis 6 na sua vez, já estamos bem difícil, vamos dar um raise lá. Eu sempre dou 12 e pouquinho, tá vendo? Um raise tranquilo. Aqui, ele deu um 3BF para cima do C, que é um re-raise.
E ele nem tem posição, já deu um tree bath, vocês estão bem difíceis. Aqui, se você gastar 925 para ver mais, ou seja, se você fizer isso, você está esperando que venha um 6. E para vir seu 6 vai custar, não é você ficar jogando ficha sempre fora para ver se você vai trincar. Porque não tem outro jeito. Se você não trincar, você não vai saber qual é o jogo dele, vai ficar gastando mais. Aqui o ideal é largar, não tem necessidade de save. Necessidade alguma. Você larga essa mão aí, a gente vai ficar ainda bem. Você larga a mão para ficar com 46 Big Blinds. Então tranquilo, não deu certo. E era para roubar, levar, ele deu um erase, fold. Claro que você vai observando, mas se você fizer isso e ele começar a fazer isso, é a primeira vez que ele fez isso. Então se você vai observando que ele sempre tem tendência a fazer isso, aí você já fala, esse cara tá me blefando. Então vai, dá um outro raise. Aí a Superland, a gente já foi, e vai observando o jogador, a gente foi 2 vezes com ela. Uma a gente foi, ela fugiu, a gente deu um raise, ela fugiu. Agora ela tá fazendo a mesma coisa. Ela tá dando um small blind, um raise, eu sei com 8. Você vai mostrar o que você vai fazer para ela. Você vai só dar um call, ver se vem. Você pode fazer isso também. Igual eu falei, não existe a jogada essa tem que ser essa e os outros não. Tem várias possibilidades. Você tá vendo que a possibilidade de quando você dá um raise, ela foge, mesmo você aumentando um pouco. Então você está tirando ficha dela. Então está sendo uma boa possibilidade também para gente. Então eu vou manter, eu vou continuar lá. É para ela ver que ninguém vai ficar roubando blind nosso, não. Ela aumentei 1570 e ela já fugiu em Stanford. Agora, são cartas que você já está começando. Então, tentar roubar uns blinds mesmo. Já tem ficha até para ir roubando. Então ninguém foi, vamos tentar roubar uns blinds. 2 vezes só, lá, 675, 2 vezes pouquinho. Pagou. O ideal sempre é que só um pague. Os dois pagaram. Quando você dá um aumento assim, a tendência é que as pessoas pensem que você tem um jogo forte, claro, um as, tá com um jogo bom na mão. Então, quando vem o as, você tem que fazer que esse as seja seu, mostrar que é seu. Só a conta dos dois jogadores, você ainda já foi com o dano 7, é um jogo mais ou menos. Às vezes é um jogo meio arriscado. Aqui, por exemplo, se você não quiser apostar, você pode dar só um cheque. Só que você já vai comprometer seu jogo. O que você tentou foi roubar os blinds e não deu certo, paciência. Mas você também pode, naquilo que eu falei, tentar lá, apostou. Agora vamos lá apostar. Vamos lá fazer rodar um continuation bet, que chama. Um C-bet. Então vamos lá. E eu fiz. E qual que é o continuation qual que é o ideal de dar? Sempre dando para controlar o pote. Por exemplo, se aumentou para 675. Aqui você pode pôr no máximo assim, uns 1000 e pouquinho. Porque aqui se você pôr 1000 e pouquinho, são 2 contra 2, né? Para tentar tirar os dois. Então você tem que pôr um pouquinho mais forte o jogo. Aí eu pus 1070. Agora, se ele pagar e um dele pagar, aí paciência. Aí seu jogo não deu certo mesmo. Mas deu, tá vendo? Aí levando. Então essa foi a primeira parte. Depois eu vou gravar mais parte.